Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação do programa Prazer em Conhecê-lo, de número 169. A criatura humana é sempre um show, e é por isso que a gente diz que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. E como o espetáculo é emoção, neste programa a gente procura sempre mostrar o quanto de emoção o entrevistado possui dentro de si. Procuramos mostrar o que normalmente não se vê nos programas de entrevista convencionais. Cada pergunta nesse programa é de um assunto diferente. E nós, que participamos da mesa, não temos direito a réplicas e nem comentários. As perguntas são honestas, sem armadilhas. E assim o convidado pode mostrar toda a sua personalidade. O programa será julgado pelas emoções que esse convidado conseguir passar para você, que ao final vai decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família e o canal da sua família. Estamos iniciando o programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Boa noite, Dalina. Boa noite, Brancato. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Esse vestido é aquele feito de fuxico? Não, esse não é. Não é fuxico? Não, isso? esse não é. Parece, né? Parece fuxiquinhos. É, não, mas não é. Acho que é um crochêzinho, né? Maravilha. É. Fora o anel, que deve ter custado uns bilhões. Ah, mas nem fale. Esse realmente custou muito caro, O viu? Edu está mostrando o anel dela, é brilhante e puro. É brilhante e puro. Tá bom. Puríssimo. Tudo bem, Dalina? Tudo bem, graças a Deus. Como vai, Mafra? Tudo bem? Tudo bem, Brancato? Tudo em paz? Tudo beleza. Vocês estavam falando de fuxico, que é florzinha, né, que você trouxe aí, né? É. E eu recomendei que as pessoas procurassem olhar a natureza, na primavera, as flores, etc. E olhar a natureza é uma das medidas boas para combater o estresse. Razão porque eu acho que a gente deveria procurar manter, melhorar as nossas praças públicas e logradouros para que as pessoas tenham contato com a natureza. Com as flores, principalmente. Principalmente. Né? Agora tem uma novidade, telespectadora. Esse programa tem sempre uma novidade, né? O Luiz Guimarães, que é o nosso titular do programa, ele está fazendo alguns exames médicos e não pôde vir. E estava passando por aqui para assistir o programa, para conhecer o programa. A minha filha maior, eu tenho uma filha de 40 e poucos anos e tenho uma filhinha de 7 anos. A filha maior estava passando por aqui. O Luiz não veio, ia ficar um buraco na mesa, e eu falei, eu vou mostrar para o telespectador a outra filha que eu tenho, que o telespectador não conhece. Boa noite, minha filha. Boa noite, meu pai. Obrigada pelos poucos anos. Ela chama-se Paulette Brancato. Paulette está assustada? A primeira vez que aparece em televisão? Para quem estava passando e tem que pôr microfone, é meio complicado. Tudo bem. Você nunca fez televisão, né? Nunca. Nem de perto, nem de longe. Quando você era garotinha, você fazia televisão. Você dançava. Você sabe disso, que dançou muito na televisão do papai quando era garotinha de 6 ou 7 anos. Mas o papai não investiu na minha carreira. Fui prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu pai. Isso aqui tá uma gostosura, tudo bem, né? Só falta tirar o amigo secreto e a gente fazer o Natal aqui. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Estamos em família. A Rede Vida é o canal da família. Da família, claro. O canal da sua família e o canal da nossa família, por enquanto. Agora, principalmente da nossa. Agora da nossa família, por enquanto, né? Então, mas a gente fica... Tá muito saudade do Luiz. O Luiz já não veio no programa, agora não veio nesse, então a gente ficou com saudade. Luiz, que você esteja bem aí, que nós o esperamos na próxima vez. Bem, nós somos uma igreja ecumênica. O ano que vem será o de festividades ecumênicas dentro do cristianismo, do catolicismo. E isso é uma responsabilidade muito grande, não é? Principalmente no momento em que o mundo está vivendo conturbadas guerras
religiosas, quer dizer, uma guerra religiosa é uma coisa que não tem justificativa, não há Deus no mundo que mandou matar ninguém, né? Então, hoje nós trouxemos uma figura muito importante da religião israelita, né? Da religião judaica. Trouxemos uma figura que vai fazer agora uma série de conferências e vai fazer a apresentação de um livro espetacular, em cerimônias espetaculares que vão ser agora dia 4, nós vamos falar isso depois, que contam até com a presença do nosso ex-presidente da República, o Dr. Fernando Henrique Cardoso. Então nós trouxemos aqui, nesse programa já fizemos isso, acho que uma vez só com o rabino Henry Sobel. Então trazemos hoje um outro rabino, muito importante, de importância internacional pelo trabalho, que nós já vamos falar sobre que trabalho é esse que ele fez. Né? Para vocês, um prazer em conhecê-lo, o rabino Davi Weitman. Prazer, muito prazer estar aqui com você. E realmente, para mim, é uma honra de estar neste programa, poder expor minhas opiniões. A gente que tem a honra de trazê-lo aqui. Esse programa você não conhece, Rabino, mas a gente começa com umas perguntinhas bem particulares para localizar a figura humana que vamos entrevistar. Como é o seu nome completo? Rabino Yosef David Weitman. Yosef é José? Yosef é José, bem falado. Yosef? David. Dois nomes bíblicos. Sim. Weitman. Weitman. O que quer dizer Weitman? Weitman é um nome, um sobrenome que deve ter uma origem alemã, polonês. Você é nascido aonde? Eu sou da Bélgica. É belga? Exato. Muito bem. Como era o nome do seu papai? Meu pai, Tobias Weitman. Tobias Weitman. Exato. Tobias também é bíblico, né? Também, também. Um profeta. E qual é o nome da mamãe? Seu pai era o quê? Fazia o quê? Meu pai era comerciante. Era comerciante? Exato. Não é difícil, né? E a mamãe? Minha mãe se chama Ruja, Dona Ruja. Dona Ruja está viva? Graças a Deus, que tenha saúde. Muito bem. Deve estar assistindo o programa agora, não é não? É possível. Ela mora onde? Aqui no Brasil? Ela mora na Bélgica, mas ela está aqui por agora. Ah, está aqui, então ela vai assistir o programa. O programa será transmitido agora, dia 31. Rabino, qual é a sua data de nascimento? Nasci em setembro de 1954. 1954. É um menino ainda, está começando tudo. Aqui pede profissão. Estado civil, casado? Casado. Casado, tem filhos? 9 filhos. 9 filhos? 5 netos. 9 filhos, 5 netos. Você não tem televisão em casa, né, Rabino? Não assiste televisão. Profissão aqui, rabino, claro, não é uma profissão, mas você já ganhou dinheiro de alguma outra forma que não fosse? Não, eu sou um instrutor também, eu dou muitas aulas, palestras. E cobra? Não cobro, não. Trabalho pela comunidade, não cobro pelas aulas, não. Como é que se sustenta um rabino? Eu faço parte de uma comunidade, e a comunidade sustenta como o padre rabino. Da Igreja Católica. Exato, cada um tem sua paróquia, imagina. Paróquia. Exato. Certo. E a família toda é sustentada pela paróquia. Ganhamos um salário e com isso a gente vive. Tá certo. Muito bem. Olha, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre esse assunto maravilhoso que você está começando a explorar agora, que a gente trouxe você aqui, que é o seguinte, vou adiantar um pouquinho. O Rabino está escrevendo um livro sensacional. Mostra aqui para mim, Edu. Um livro maravilhoso, de capa dura, uma coisa excepcional, que a gente pode dizer que não é um livro, é um documento, um verdadeiro documento, provando, corroborando uma tese que já se conhecia há algum tempo, mas provando a tese de que os judeus, antes de irem para os Estados Unidos, estiveram aqui no Brasil, é isso? Também. Obviamente, o que nós estamos mostrando é a contribuição judaica também para o país, para o Brasil. A gente sabia que os judeus, havia navegantes, no navio de Cabral já havia judeus. No navio de Cabral já havia judeus. Certo, o autor da prosopopeia era judeu, assim diante. Mas agora aqui é mais ensaios filosóficos, explicações da Bíblia, tratados. Sim. E você tem os originais, os manuscritos que achamos, destes dois sábios que estavam em Recife no século XVII.
No século XVII. 17. Ficaram aqui de 1642 a 1654. Quer dizer, 100 anos depois do Brasil ter descoberto, Exato. já estavam aqui os primeiros judeus. E aqui você tem as atas, por exemplo. Você tem os estatutos e as atas da primeira comunidade judaica das Américas. Então, provavelmente, lá em Recife tenha sido também a primeira sinagoga. Sem dúvida. A primeira sinagoga da América do Norte e do Sul é esta de Recife, sem dúvida. Lá em Recife. Exato. Ainda existe? Ainda existe. Ah, é? Achou-se os 2 sobrados, o governo entregou para a Federação Israelita e hoje tem um museu. Hoje tem um museu lá. Um museu israelita. Exato. Que maravilha. E depois, então, daqui os judeus é que foram para os Estados Unidos. Exato. Em 1654, o Brasil colonial foi reconquistado pelos portugueses. Naquele momento, a comunidade judaica de Recife, que estava bastante forte, estava organizada, tinha suas escolas, seus cemitérios, suas obras assistenciais, como você pode ver dos estatutos, eles ficaram com medo da Inquisição. E por isso os judeus saíram do Brasil. Alguns entraram no interior, alguns cristãos novos foram para o interior, e daqui nós temos oriundos, várias famílias hoje que são descendentes deles, mas a grande maioria voltou para Amsterdã. E 2 navios se perderam no mar, um foi recolhido por piratas, e acabaram chegando no Caribe e depois em Nova Amsterdã. E lá que fundaram a comunidade judaica de Nova York e o Nova York de hoje. Nova Amsterdã hoje é Nova York, né? Exato. E aí, que maravilha, né? E esse navio que se perdeu foi para onde? Para no Caribe. Ficou lá, Caribe. fizeram uma comunidade no Caribe. Não. Foram para Nova York. Todos eles foram para Nova York. Todo mundo foi lá. Faz um mês atrás, teve em Nova York uma comemoração, 500 anos dos primeiros imigrantes judeus que chegaram lá. Sei. Porque era 1654, 350 anos. 1654, Sei. 2004. Teve uma grande comemoração lá em Nova York. Eram judeus de Recife, todos que vieram de Recife. Tá aí, olha. Quer dizer, a nossa Nova York é Recife, né? Bom, muito bem, Rabino. Olha, você está na 4ª rede de televisão e vai falar para 29 milhões de lares brasileiros. Podemos começar? Com o maior prazer. O senhor conhece alguma das perguntas que vamos lhe fazer? Ainda não. Então, vamos ouvir. Dona Idalina, bom programa. Dona Idalina, vamos lá. Obrigado. Rabino, é um prazer tê-lo aqui entre nós, viu? Recíproco. Me diga uma coisa, qual o sonho da sua vida que ainda não foi realizado? Eu acho que Deus nos dá saúde e energia para transmitir uma mensagem, e enquanto que a gente vive tem que transmitir. Eu sinto que eu tenho mais possibilidade ainda de transmitir. Eu gostaria de fazer isto através de livros, palestras. A gente tem que tentar fazer que este mundo seja um lugar melhor para viver. Isto é a nossa tarefa, a nossa missão. Rabino, disse que a gente também pode conhecer as pessoas e a si próprio das derrotas. Você já teve alguma derrota? Claro, sem dúvida. Alguns projetos que não deram certo, algumas coisas que a gente tenta fazer, uma pessoa que se tenta aproximar e que não dá certo e que recusa a sua amizade. Acontece na vida. Mas também destas derrotas temos que aprender uma lição. Isto a gente chama de uma descida para subir mais na vida. Faz parte. Rabino, qual é a coisa que o senhor mais detesta em um homem? A prepotência. A prepotência é um mal perigoso. Impede as pessoas sociabilizar, impede o contato, impede a comunicação. A vaidade, o orgulho demais, a arrogância é perigosa. A humildade permite a aproximação das pessoas. Rabino Davi Weitman, prazer em tê-lo aqui. Por acaso o senhor já recebeu algum milagre? Já recebi milagres, já assisti milagres, já vi milagres com meus olhos. Acredito plenamente, já vi pessoas absolutamente condenadas, já vi grandes bênçãos divinas se concretizar. Absolutamente. Meus olhos já testemunharam isso mais que uma vez, várias vezes. E isto a nível familiar, a nível individual, mas também existem milagres conhecidos de todos. Quando houve a Guerra do Golfo, 39 escudos caíram em Israel. Não teve um morto. Não teve uma pessoa que faleceu. 39 mísseis, casas que estouraram. Um míssil caiu do lado de um duto de gás que alimenta toda a cidade de Tel Aviv, a 5 centímetros.
Não tem falecido nenhum. Um Scout caiu na Arábia Saudita, num acampamento militar, morreram 75 soldados. Tem milagres todo dia. Obrigado. Rabino, você como judeu, filho de comerciante, deve ser bom comerciante também. Eu quero saber, como é que você reage quando alguém lhe vende gato por lebre? Ninguém gosta de ser enganado. É verdade. Essa é a verdade. Ninguém gosta de ser enganado. Mas eu tenho que ter paciência com as pessoas, tem que ser tolerante. Mesmo com uma pessoa deste, a gente tem que tentar ter uma linguagem comum. Mas o dinheiro pede de volta. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Rabino, o senhor fundou uma instituição para combater a fome de pessoas carentes, né? O que o senhor acha do plano Fome Zero do nosso presidente Lula? Olha bem, eu acho que a iniciativa é boa, a ideia é positiva, vai demorar para implantá-la, mas bem antes que o presidente pensou nisto, já a gente, inspirado nos ensinamentos judaicos de beneficência, de assistência ao pobre, nós realmente começamos o combate à fome. Hoje nós servimos mais de 1 milhão de refeições quentes por ano para pessoas que estão com fome em toda a grande São Paulo. Temos que dar um voto de confiança, mas ainda não podemos dizer que já pegou. Vai demorar. Esperamos que seja bom, porque o país precisa. A fome é grande. 1/3 da população vive abaixo do nível de pobreza. Rabino, os professores hoje passam um aperto enorme diante da rebeldia dos alunos, da impossibilidade de impor certas disciplinas. Como professor, como é que o senhor trata um aluno rebelde? Os nossos sábios no Talmud nos dizem assim: com a mão direita você aproxima, com a mão esquerda você mantém distância. Para ter sucesso, o professor tem que ter amor e rigor ao mesmo tempo, é um bom equilíbrio. Sendo rigoroso demais, não vai ter sucesso. Sendo bom demais, mimando o aluno ou os filhos, também será um insucesso. Tem que achar o justo equilíbrio entre os dois. Não há possibilidade de ensinar sem disciplina. Mas também não será um bom professor se não tem amor pelo que faz, pela profissão e pelos alunos. O senhor já foi traído? E se foi, como reagiu? Já fui traído em amizades, eventualmente, pessoas que eu confiei, que eu achei, mas faz parte da vida. Quanto menos você espera, menos você vai ficar chateado. Minimize your expectation, o americano diz. Você tem que saber não esperar demais. Se não esperar demais, ficará menos magoado. Mas mesmo assim tem que perdoar, tem que saber perdoar. Se Deus perdoa a gente, por que não vamos perdoar o semelhante? Rabino, Davi Waitman, Rabino chora? Pode acontecer. Quando foi a última vez que o senhor chorou? Acontece em momentos emocionantes, quando eu escuto uma história muito emocionante, quando eu leio ou escuto histórias do Holocausto, que grande parte da minha família pereceu lá, me toca muito. Tragédias pessoais, pode acontecer, sim. Obrigado. É uma pergunta delicada, mas é honesta. O Rabino tem família, tem esposa, tem filhos. 9, né? 9, graças a Deus. E essa esposa e esses filhos, quando fazem alguma coisa errada, vai direto ao rabinato ou não? Depois dos comerciais. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. E eu esqueci uma coisa muito importante antes de começar o programa. Eu esqueci de cumprimentar a Idalina, que fez aniversário agora.
não contou para ninguém, Não. não fez festa, nada, mas a gente vai comemorar agora. Dalina, parabéns. Mais um aninho carregando nas costas, né? Mas graças a Deus com saúde, paz e espírito, que é o que mais importa à humanidade, na minha opinião, tá? E sempre simpática, jovem e bonita. Que Obrigada. você continue assim, não precisa mudar nada. Que bom, Brancata. Você Tá é meu bom. amigo, então só Sou posso seu esperar amigo, essas palavras de Sou você. seu amigo com muito orgulho. Obrigada, Brancata, obrigada. Bem, outra coisa que eu preciso falar é que o livro do Rabino, que nós estamos apresentando hoje, chama-se Bandeirantes Espirituais do Brasil. O Edu está mostrando aí, né? Bandeirantes, bonito o título, né? Bandeirantes Espirituais do Brasil, que são aqueles judeus, como nós já falamos no começo, que vieram se estabelecer aqui no Recife e depois foram fazer um paizinho que tem aqui perto, chamado Estados Unidos. Eles foram lá montar um paizinho. Depois de fazer o Recife, eles foram lá para fazer os Estados Unidos. E vai haver um grande lançamento desse livro, não é isso? Exato. No dia 4 de novembro, quinta-feira próxima, para você que está assistindo aí, quinta-feira próxima, às 19 horas, no Clube Hebraica. Então, quem quiser ir lá, pode ir dar uma festa bonita lá, não é isso? Obrigado, muito obrigado. Muito bem, voltamos ao programa. A pergunta é o seguinte: por exemplo, o sacerdote da Igreja Católica, ele não casa, ele não tem filhos, ele não tem mulher, porque ele acha, é uma opinião da Igreja, ele acha que não se casando, ele pode trabalhar mais, pode trabalhar com mais liberdade, pode ser mais missionário, né? Ao passo que, por exemplo, as ordens, as igrejas protestantes, elas casam também, claro. né? E os rabinos casam-se também. E uma vez, um rabino me disse, e é por isso da pergunta, que a família era uma responsabilidade dobrada para o rabino, porque a sociedade cobra da família o que cobra do rabino. Quer dizer, o filho do rabino não pode perder o ano, não pode ser reprovado. É verdade, é verdade. A esposa do rabino não pode usar uma saia curta, porque todo mundo diz, olha, é verdade isso, pai. E como é que se contorna isso? Normalmente, as esposas do rabino também participam da vida comunitária, dão aulas. Minha mulher, por exemplo, participa das aulas, faz seu trabalho com as esposas, com as mulheres. Isso não tem dúvida que a responsabilidade é grande, porque a família está sendo olhada, observada, eu diria que é um telhado de vidro. As pessoas olham bem, tem que ser cuidadoso. O rabino, sem dúvida, tem uma responsabilidade de manter a integridade, não apenas ele, como todos os membros da família. Porque reflete nele, né? Claro, claro. Tá bom, obrigado. Rabino, o senhor é um conhecido palestrante, né, sobre misticismo. Por que o misticismo faz mal ao homem? Olha, eu não diria que o misticismo faz mal, eu diria que quando ele é mal administrado, ele faz mal. Tudo depende da dosagem e tudo depende de quem recomenda. É como um remédio. Certo. Se é um médico que dá, está ótimo. Se é um charlatão, não dá certo. O misticismo é a parte esotérica da Bíblia, da Torá. São os ensinamentos extremamente profundos. Tem que ter um conhecimento de hebraico, os nomes divinos, nomes de anjos, valores numéricos. São as entrelinhas, que para isso precisa de muito conhecimento. Agora, dado da forma correta, dado com os preparativos necessários por pessoas íntegras, não tem perigo nenhum. Ao contrário, as pessoas têm muito sede disto, porque a alma do ser humano quer aprender a parte íntima, muito mais que a parte legislativa, de leis, de costumes. Qual a maior alegria e maior tristeza também que ficou guardada assim na sua lembrança da infância? Agora, realmente, a maior alegria são os momentos que uma criança brinca, está feliz, que tudo funciona, tudo flui. Eu não tenho, assim, mágoas específicas. Eu não recordo momentos ruins, mas também não me lembro tão bem dos momentos bons. Eu acho que o importante é a gente olhar para o futuro, não tanto para o passado. Nasceu na Bélgica, né? Nasceu na Bélgica, eu sou da Europa. Não tenho neste momento assim uma visão específica. Pode ter, pensando melhor, que talvez me ocorra alguma coisa.
Rabino, na sua concepção, na sua religião, o que vem depois da morte? Depois da morte começa uma vida nova, a vida celeste. Nós acreditamos que a vida tem um sentido duplo. Somos um povo, e muita gente como nós, obviamente, acredita num Deus e dois mundos. Só tem a vida terrestre e tem a vida celeste. A partir do momento que uma pessoa falece, a alma volta para o Criador no mundo das almas, onde é que apenas tem energias, onde é que apenas tem proximidade de Deus, mas lá é um mundo do conhecimento, lá se desvenda os mistérios, lá se entende os porquês da vida, e você sente proximidade ao Criador. E como diz o grande filósofo Maimônides, assim como um surdo não pode imaginar que é uma música linda, assim como um cego não pode apreciar cores bonitas, um homem de carne e osso não pode imaginar o prazer de uma alma no paraíso. E isto é, nós acreditamos que existe o mundo das almas. E depois disto também acreditamos que um belo dia estas almas voltam aqui na Terra na hora da ressurreição. Rabino, o Brasil é a terra dos humoristas, né? Religiosos, então, nem se fala, né? de piadas de padres, de rabinos. Claro. O senhor conhece alguma piadinha de qualquer assunto para contar para a gente? Olha, uma piada. Você me pegou assim, de repente. Bom, posso lhe contar uma, se você quer. Gostaríamos muito. Tem o rabino que está acompanhado do seu bedel, do seu cocheiro, que vai com ele já há anos e anos. E ele fala para o rabino: escuta, estou tão invejoso você entra na sinagoga, todo mundo se levanta, você lhe dá honra. Eu gostaria de experimentar uma vez na vida, me deixa experimentar. Como o rabino era um rabino ambulante, e tenha piedade deste cocheiro, eu falo: tá bom, sabe o que? Na próxima nós trocamos de roupa, eu vou ser o cocheiro, eu vou ser o rabino. Ele conhecia todos os discursos de cor, não tinha problema. E realmente ele entra na sinagoga, este cocheiro agora com aparência de rabino, e todo mundo se levanta, e todo mundo dá para ele honra, coloca ele na frente, e depois da hora do discurso, ele está tão contente, ele não experienciou isso nunca na vida. De repente aconteceu um imprevisto. Após o discurso, um homem na plateia, de repente levanta a mão, tem uma pergunta profunda a fazer para ele, algo que ele não sabia responder. E ele faz uma pergunta essencial. O cocheiro, o rabino falou: uma pergunta tão simples, pergunta por favor ao meu acompanhante ao bedel, por favor. Pergunta ali para o meu cocheiro que ele responde para você. Tá bom. Rabino, o sexo está um pouco banalizado, não é? Bastante. Onde é que isso vai parar? Tudo que vira domínio público, propriedade pública, perde o valor. É isto que está acontecendo. Infelizmente, a intimidade está sendo violentada. O que antigamente pertencia ao mundo do marido, da mulher, da família, hoje virou domínio público. E obviamente que não tem mais interesse. Pessoas aprendem o que é amor e o que é sexo de filmes pornográficos. Isto é tudo encenado, isso não é amor, isto é tudo fake, isso não é verdade. As coisas não funcionam. Pessoas... Alguns anos atrás estava ouvindo rádio, um homem estava contando na rádio todas as suas proezas sexuais com todas as namoradas, mas em detalhes e detalhes e detalhes. De repente o entrevistador perguntou para ele: desculpa, o senhor ganha, qual é o seu salário? O homem falou: salário? Você não tem vergonha de perguntar uma coisa desta? Isto é indiscreto, que pergunta que é isto? Você imagina? O salário ficou indiscreto, mas a vida íntima dele ficou público. Tudo que é público perde valor. Coisas bonitas são apreciadas quando são pouca gente, quando são fechadas, ocultadas. Fechar o quarto, o dormitório, neste momento tem amor verdadeiro. Falar em amor, né? O amor. O senhor acha que o amor perdoa tudo, mas tudo mesmo? Eu acho que cada caso tem que ser analisado. O amor é muito importante. Perdoar, tem que perdoar, mas cada caso merece uma análise. Eu acho que o amor é fundamental, eu acho que o perdão é uma grande virtude, como já disse antes, tem que saber perdoar, o homem não deve manter rancor, não é bonito. Agora, obviamente, tem certos casos que talvez a pessoa exagerou demais e não dá para reconstituir a família. A família tem que ser algo sólido, isso é muito importante, a gente sabe isto.
O que mantém a sociedade é famílias sólidas, com alicerces morais e éticos. Filhos andando no caminho dos pais. Sabendo do seu passado rico, você garante o futuro. Rabino, todos nós temos um ou outro hábito assim que não são muito agradáveis para os que estão ao nosso redor. Você tem algum hábito assim? Pode ser, eu acredito que sim, cada um deve ter esses tipos de hábitos, acredito que sim. Pode ser que de vez em quando eu sou um bom ouvinte e tenho que escutar mais as pessoas. Pode ser que eu não dou a atenção devida, devido ao trabalho, atenção, o requisito. É possível, cada um de nós tem seus defeitos, acredito nisto plenamente. Perguntinha discreta, mas quantas vezes o Cupido flechou seu coração? Não entendi bem a pergunta, mas Quantas vezes o senhor se apaixonou? me apaixonou, tenho só uma paixão, tenho só uma mulher apenas e a gente se cuida muito de apenas apreciar o que Deus nos deu, a gente mantém a moral e não olha onde que não deve. Rabino, o senhor acha que Deus é o seu Deus, né? Que o senhor imagina, é aquele Deus bom que perdoa tudo ou é aquele Deus justo que perdoa às vezes, mas castiga? Eu acredito que tem uma prestação de contas. Eu acredito que Deus olha os nossos atos, mas também olha o nosso coração. E, sem dúvida, Deus não pode julgar a humanidade apenas num trono de justiça e de rigor. Seria perigoso para nós. Ele, de vez em quando, faz vista grossa, muda de assento, senta num trono de piedade, de misericórdia. Ele tem compaixão. Antes de ser um rei, ele é um pai. Por isso, muitas vezes, nas nossas rezas, no judaísmo, nós falamos em hebraico Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Antes de ser rei, ele é um pai. É um pai, quando olha seus filhos, tem compaixão, tem piedade. Uma pergunta muito séria agora. Até agora não era sério? Não, essa é grave. Por favor. O Rabino torce por futebol ou não liga para essas banalidades? Eu não sou um Depois grande... dos comerciais. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com o Rabino Davi Weitman. Rabino, futebol é coisa para nós, os pobres mortais, ou o Rabino também assiste e gosta? Olha, tem rabinos que jogam futebol, tem rabinos que torcem bem, são grandes torcedores. Eu, por acaso, não sou um grande torcedor, lhe falo a verdade, mas meus filhos, tenho um que é santista, outro é São Paulino, outro corintiano, eles brigam em casa de vez em quando, isso acontece. Eu não tenho grande paixão pelo futebol. Na Europa, torcia pelo Anderlecht, que é o Anderlecht? Mas passei um pouco para frente. É o Corinthians de lá, né? Exato, exato. Quer dizer que é corintiano aqui também? Eu moro no Morumbi, só tenho que dar um pouco para o São Paulo também. Nós conseguimos arrancar. Rabino, o que é para o senhor uma pessoa inteligente? Cite algumas para a gente. Uma pessoa inteligente. Olha, a inteligência é importante, mas eu acho pessoalmente que inteligência sem coração não é tão bom. A inteligência tem que ser acompanhada de sentimentos. Pessoas inteligentes não falta. Eu acho que os líderes, eu acho que o Bill Clinton é uma pessoa inteligente, o Einstein é uma pessoa inteligente. Agora, a inteligência sozinha não basta. Já vimos pessoas inteligentes fazerem horrores. Precisa, junto com a inteligência, ter uma moralidade, regras, ética, uma autoridade suprema e assim diante. Usar a inteligência para o bem, né? Exato. Hoje se fala muito em inteligência emocional também, hein? Se fala bastante. Ok. Que espaço a música ocupa na sua vida?
Música é muito importante. Eu pertenço à corrente rabínica também que se chama o Hassidismo, é uma corrente que nasceu na Europa no século XVIII, XVII, e a música, os cantos, as danças são um instrumento excepcional, muito importante para servir Deus. O salmista, o rei David, já diz: serve Deus com alegria. A alegria é praticamente uma chave mestre que abre todos os portões do céu. Quando uma pessoa tem alegria no coração, ele é jovial, ele dá um sorriso. Uma pessoa tem amargura, como diz o brasileiro, quem sai de casa com cara fechada vai encontrar somente caras fechadas. Sua música é extremamente importante para nós. Na reza, em casa, na mesa com os filhos, a música desperta sentimentos muito profundos. A gente chama no judaísmo a música a caneta do coração. E nos livros místicos, cabalísticos, consta que a mansão da música lá em cima se encontra do lado da mansão do arrependimento. Muita gente voltou para um caminho correto através da música. A música é excepcional, tem força e exprime algo que a palavra não pode expressar. Já que a música é tão importante, os animais, o que representam para o senhor? No judaísmo, mais de 36 leis proíbem deixar o animal sofrer. Uma lei bíblica, por exemplo, você não pode lavrar e arar a terra o boi e o burro junto, porque eles não têm o mesmo ritmo. Um dos dois está sofrendo. Antigamente, quando havia arados, antes dos tratores. Você não pode pegar o filhote que está no ninho na frente da mãe. Não pode matar um bezerro e a vaca a mãe no mesmo dia, porque os animais sofrem também, eles têm sentimentos. O sofrimento do animal é uma desgraça, uma coisa proibida, proibidíssima no judaísmo. A caça, só pela caça, proibição total no judaísmo. Vou lhe contar mais alguma coisa. No Portugal, na Espanha, quando queriam detectar quem é um judeu, dos cristãos novos, aqueles marranos que praticavam judaísmo escondido nos porões, o que faziam? Os livros de história relatam que eles iam nas toreadas, aqueles toreadores. Eles olhavam no público, e aquele que fazia assim, que não podia olhar o sangue, que não podia ver esse sofrimento do animal, acusavam ele de ser judeu. Que interessante, Rabino. Eu gostaria que o senhor citasse para mim 3 pessoas que são ídolos para o senhor. Com o maior prazer, mas meus ídolos são ídolos diferentes da juventude de hoje. São ídolos bíblicos, são figuras importantes. O maior de todos é o líder mundial judaico que nós tivemos nesta geração, que é o Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, uma figura excepcional, extraordinária, de uma mente brilhante que reestruturou o judaísmo após o Holocausto. Ele levantou o judaísmo das cinzas. Ele que me mandou para o Brasil, por exemplo. Ele tem seus emissários dos 4 cantos do mundo. É um homem que fez muito para judeus e não judeus. Era consultado por presidentes da Casa Branca como primeiros ministros de Israel e outro lugar. Este é meu mentor espiritual. Agora também nós temos no judaísmo muitas outras figuras bíblicas extraordinárias. Um deles o cabalista Lúria, do século XVI. Temos o Baal Shem Tov, do século XVIII, e assim diante. Tem muitas figuras importantes que realmente revolucionaram o mundo com sua bondade. Que revolucionaram o mundo com seus ensinamentos de amor ao próximo sem discriminação, sem segregação, e assim diante. Olha, tem uma pergunta que todo mundo gosta de fazer, mas nunca faz para um judeu. Por favor. O que é Jesus para você? Jesus é um judeu que vem de uma família judaica, estudou numa academia de estudos talmúdicos, conhecia o judaísmo e depois, obviamente, partiu para uma religião diferente, ensinamentos diferentes. Mas não tem dúvida que todos os ensinamentos de bondade, de amor ao próximo, ele sem dúvida se baseou nos ensinamentos que ele recebeu, onde que ele aprendeu. Jesus é um judeu que formou uma outra religião para nós. Merece o respeito, mas não é considerado no judaísmo como um Messias.
Porque nós acreditamos que o Messias tem que trazer uma época de paz, sem guerras, sem competição, sem invejas e sem ódio. Infelizmente, ainda este mundo tem ódio, tem conflitos e tem guerras. E todos nós estamos esperando épocas melhores. E estão esperando o Messias também. Sem dúvida. Todos nós queremos que venha o justo Messias e possa trazer para este mundo uma época melhor, onde que todos os povos vão se amar, onde que o único Deus será reconhecido por todos. Isto é importantíssimo. Rabino, em que o senhor é capaz de gastar assim muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo? Eu tenho uma paixão para livros. Posso gastar muito dinheiro para livros, realmente. E não sobra mais nem um dinheirinho para comprar outra coisa? Isso é uma paixão minha, eu gosto muito. Quando eu entro numa livraria, eu de repente, quando vou sair e ver a conta, eu posso ter surpresa de vez em quando. Isto sim, eu gosto. Também tem que gastar pela família, a educação dos filhos, acho que uma pessoa não deve poupar. É importante gastar na educação, é importante isto para você investir e nunca discutir o preço da educação dos filhos. Acho que é importante realmente tentar realmente dar o melhor possível disto. Tem que gastar, tem que investir para poder colher. É isso mesmo. Da cozinha brasileira, qual o prato que mais apetece? Olha bem, primeira coisa, você sabe que nós judeus temos uma dieta alimentar que são os alimentos kosher, que a gente come, tem certas coisas que a gente não pode comer. Nós não comemos carne suína, por exemplo, nós não misturamos carne e leite. Mas eu gosto de coxinhas. Não sou um grande simpatizante e adepto do feijão e arroz, por exemplo. Não teve este costume na Europa. Mas tem coisas que são muito gostosas, sem dúvida nenhuma, e que a gente aprecia, outros menos. Feijoada? Nem? Feijoado, sim, mas sem orelhas. Sem carne suína. Judeus, nós não comemos carne suína, você sabe isso, tem que ser carne de vaca, tem que ser ritualmente abatida para ser kasher. Desde o momento que a carne é kasher, existe feijoadas kasher. E nós temos muitas vezes na sinagoga, no Shabbat, uma feijoada que a gente aprecia muito. Rabino, todas as pessoas têm seus medos, por mais valentes que elas sejam. Quais são os seus? O medo, de vez em quando, de não conseguir passar a mensagem correta, o medo de não ser entendido, o medo de ter a saúde fragilizada, o medo de ter um julgamento errado. Na nossa profissão, muitas vezes temos que julgar, pessoas vêm em conflitos, arbitrar, o medo de não acertar. Rabino, o senhor acredita que algumas pessoas não deveriam ter nascido? Não. Tudo é por divina providência. Nada neste mundo está supérfluo. Tudo tem sua função. O rei David uma vez perguntou a Deus por que precisa de aranhas. Atrapalha só, por que precisa de aranhas? Deus disse para ele, você vai ver. E um belo dia, perseguido por Saul, ele entrou numa caverna, e o Saul atrás, e a aranha veio lá e colocou uma teia enorme. E Saul passou na frente e viu a teia inteira, disse, aqui não tem ninguém. A aranha salvou a vida dele. Não há nada neste mundo que não precisa. Tudo tem uma função, tudo é necessário, desde o mineral até o ser humano. Desde os mosquitos até o Einstein, ou até a mente mais brilhante que seja. Não há pessoas que não deveriam nascer. Talvez tem pessoas que poderiam ter sido educadas melhor, que a gente poderia ter inspirado de uma forma melhor. Isso sim, isto é nosso livre-arbítrio. Obrigado. Rabino, estamos chegando ao final, uma perguntinha bem rápida. Por favor. Qual é a pior tarefa do rabinato? A pior e a mais difícil muitas vezes é fazer a paz entre as pessoas. Porque muitas vezes quem vai ficar o inimigo é o rabino. Que acontece muitas vezes em conflitos e você tem que julgar, e você tem que falar quem tem razão, quem não. A gente hoje tenta fazer compromissos entre as pessoas, mas muitas vezes a justiça não é entendida pelas partes. E certas pessoas de mente pequena ficam com rancores. É uma parte difícil. Tem que dar muito tempo, muita atenção. É uma das partes difíceis do rabinato. Eu li aqui na sua vida que você é juiz. Verdade.
Sim, é um estudo especial. Além do rabinato, existe um estudo do juiz. Sim. Para fazer exatamente esses julgamentos rabínicos, claro. Julgamentos rabínicos. Exato. Isso é terrível. Isso não é fácil, não. Tá bem. Bom, estamos chegando ao final. Só faltam algumas perguntinhas para encerrar. Qual foi a pergunta que faltou e que o senhor gostaria que a gente tivesse feito para o senhor falar mais alguma coisa? Você me fez uma pergunta antes se o judaísmo aceitava as outras religiões. Acho uma pergunta importante. Pois, então, por favor. Eu acho que o judaísmo é uma religião bastante tolerante. Por quê? Porque nós não temos o proselitismo. Não fazemos questão que o outro seja judeu. Por que isto? Porque na nossa filosofia e na nossa lei consta claramente que o não-judeu, que é justo e bom, tem parte no mundo vindouro. Só nós queremos que cada um seja uma boa pessoa. Não há necessidade para chegar a Deus de ser judeu. Só nós não impomos com força nossa religião sobre outros. Isso é muito importante. O judaísmo é muito tolerante. A pessoa tem que ser boa. Todos os justos entre as nações vão ter parte no mundo vindouro. Por isso você não vai encontrar missionários judeus. Não existe. A gente faz questão que cada ser humano seja bom e que ele pratica as 7 leis universais. Você sabe que Deus deu a Noé 7 leis universais, que se subdividem, obviamente, que são as leis de não matarás, não roubarás, as famosas, que são o respeito à propriedade alheia, o respeito à mulher, à família, aos bens e assim diante. Se todo mundo podia cumprir isto, o mundo seria muito melhor hoje em dia. Bem melhor. Muito bem. Rabino, uma pergunta mal educada nós fazemos a todos os nossos convidados. Por favor, não se ofenda. Por favor. Quantas vezes você mentiu nesse programa? Eu tentei ser o mais sincero e autêntico possível. Não mentiu nenhuma vez. A gente imaginou. E para encerrar, alguma pergunta ofendeu você, Rabino? Não, eu acho que foi um bate-papo gostoso. Eu achei muito sincero da sua parte. Obviamente eu não estava prevenido para tudo. Eu tentei responder da forma mais autêntica possível. Muito obrigado. Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. O nosso convidado foi o Rabino Davi Weitman. Entre outras coisas, você ficou sabendo, por exemplo, que ele adora música e acha uma música uma coisa muito importante. Ficou sabendo que ele acha que todo mundo tem que ser alegre, que a alegria é fundamental para viver. Acha que entre o amor e o rigor deve haver um equilíbrio, né? Um pouco de amor e um pouco de rigor também. Acha, por exemplo, você sabe que ele acredita que há um outro mundo, igual nós acreditamos, um paraíso para nós, que ele chama de o mundo das almas, e que para lá iremos todos até para encontrá-lo. E finalmente você ficou sabendo que a receita para não cair em tentação dele é não olhar o que não deve. Ok. Fizemos com ele um programa de 55 minutos. Foram 3.300 segundos e cerca de 20 perguntas, que ele respondeu como quis. Agora você conhece melhor o Rabino Davi Weitman e pode dizer se teve realmente prazer em conhecê-lo.